Fala, guerreiros, guerreiras, mais uma aula do Projeto Soldado de Deus. E hoje eu quero trazer para vocês um conteúdo que deve ser muito, como é que eu posso explicar? Deve ser um conteúdo que se tem que trazer, entendeu? Eu tenho a obrigação de trazer para vocês esse conteúdo. Não como algo que você vai levar para o resto da sua vida, mas algo que você tem que escutar, aprender e superar. Hoje o conteúdo vai ser sobre vitórias e derrotas. Ou melhor, o tema hoje vai ser entre vitórias e derrotas. Bom, você tem que aprender a primeira coisa, que a derrota, ela é algo, cara, que só quem teve a coragem de colocar a cara a tapa na guerra pode realmente consegui-la. O fraco, ele não tem derrota. Por quê? Porque ele não tem coragem. Ele não tem a coragem de ir para a guerra. A derrota, ela faz parte, não, cara, do que te define, mas sim do que você realmente quer. Entende comigo? Você, cara, só pode ser derrotado quando você vai para a guerra. Quando você, cara, sai da sua zona de conforto. E aí, cara, você se expõe à estatística de vencer ou perder. E isso, cara, a derrota em si, ela não pode te definir como pessoa, não pode definir o seu sucesso. Ela é apenas uma parte do que você teve coragem de fazer, do que você realmente é. Ela não te define, mas ela, cara, faz parte do teu caminho. Olha, muitas pessoas têm em mente que derrota é você ser derrotado. Mas entre derrotas e ser derrotado, há uma grande diferença entre essas duas palavras. Derrotas e derrotado. O derrotado, ele só é derrotado quando ele desiste. Entendeu? Olha, vamos usar aqui de exemplo. Para tudo há um começo. Eu comecei com esse projeto. Eu comecei no concurso público. Porém, cara, o meu começo não foi começo de vitórias. Há derrotas. Houve mais derrotas do que conquistas. Eu posso afirmar isso. Porém, cara, quando eu falo que derrotas é diferente de ser derrotado, eu quero dizer, cara, que o importante não é quantas vezes você realmente cai. Ou melhor, o que importa não é você, cara, cair. O que importa realmente é você tomar a decisão de levantar. Quando eu explico isso, eu quero dizer, cara, que no começo eu fui derrotado várias vezes. Ou melhor, eu tive várias derrotas. Derrotado não, porque eu tô de pé até hoje. Mas eu tive várias derrotas. Eu caí várias e várias vezes. Porém, eu não fui derrotado. Por quê? Porque eu não entreguei meus pontos. Eu não bati o sino. Eu não, cara, decidi ficar caído. Eu decidi que com cada derrota, eu pudesse aprender cada vez mais com ela. E aí, cara, você chega em um nível de maturidade que você olha e você, cara, tem a coragem de enfrentar qualquer batalha. Porque, pensa comigo, todo começo é difícil. Olha, eu não vou mentir pra vocês, eu comecei esse projeto, ele, cara, não tinha praticamente quase ninguém apoiando. Hoje em dia eu tenho vários apoiadores, várias pessoas que estão ajudando, tenho um grupo com pessoas ali que são muito, como é que eu posso dizer, são a base, o núcleo desse projeto. Porém, no começo não existia isso. Existia apenas eu, batalha, coragem e derrota. Entende?
tudo isso que está escrito aqui é a minha base. Olha, tudo isso daqui são os meus projetos. E cada projeto desse, eu tive que enfrentar uma batalha. E em cada batalha dessa, eu posso dizer que não foi em todas que eu consegui vencer. Porém, em cada uma eu tive um aprendizado. Em cada uma eu levei um aprendizado. Tanto com vitória quanto com derrota. Porém, cara, eu tive mais derrotas do que vitórias. Mas eu nunca, entende? Se hoje eu tô aqui, é porque eu nunca fui derrotado. Não é a derrota que me define. É o que eu escolho fazer após ela que vai me definir, que vai me trazer a minha essência, que vai trazer quem realmente eu sou. Então, quando vocês, cara, veem eu postando algo, olha, vou fazer um concurso. Pode ter certeza, cara. Eu já sou vencedor. Quando eu posto aqui uma foto do meu projeto, pode ter certeza, eu já venci, cara. E não é, cara, porque eu passei, não é porque literalmente eu consegui a aprovação, não é porque eu perdi. É porque eu tive a coragem de ir para a guerra. Olha, essa é a diferença das derrotas e do derrotado. O derrotado, ele olha para aquela guerra e fala, eu não quero ir. Eu não tenho a coragem. Eu tenho medo de ser... Eu tenho medo da derrota. O derrotado, ele tem medo da derrota. Por isso que ele não coloca a cara a tapa. Por isso que ele não toma a coragem de ir para aquela guerra. Já a pessoa que aceita a derrota, ela vai para a guerra, mesmo sabendo, cara, que ela pode ganhar ou pode vencer, ou pode perder. Isso é normal. Isso, cara, não é algo que vai te definir. Entende? Olha, eu quero trazer isso, mas é pra você aí que é concurseiro. É pra você aí, cara, que tem maturidade. É pra você aí que entende que nessa vida a gente vive entre derrotas e vitórias. Entre perdas e ganhos. Olha, é algo muito complicado, porque esse mundo é praticamente uma montanha russa. Entendeu? Quando você está aqui embaixo, rapidamente você está lá em cima. Quando você está aqui em cima, rapidamente você está lá embaixo. E quando você realmente ganha maturidade e entende, cara, que são etapas e etapas e etapas da vida que a gente se vive, você começa a entender que não é porque você não se entregou para aquilo, não é porque você literalmente não estudou, não é porque você, cara, não gostou daquela pessoa, não é, cara, porque você não trabalhou, que realmente as coisas dão errada. Olha, eu gosto de estudar a parte de matemática, por maiores da vez, na parte da estatística e das probabilidades. Eu já trouxe até uma aula sobre isso, porque, entende? Há uma grande probabilidade e há uma grande estatística de você ser aprovado em um concurso. Ou melhor, vamos dizer para diversas áreas, de você ser aprovado em um concurso, de você conseguir um relacionamento, de você se dar bem financeiramente, de você, cara, conseguir uma aprovação, de você, cara, dar certo no seu projeto. E a outra metade, que é uma probabilidade de você dar errado. Porém, há diversas e diversas coisas que realmente podem acontecer nesse devido momento. Porém, você já tem que ir para a guerra sabendo que é uma probabilidade, que é uma estatística aquilo. Você pode tanto vencer como perder. E isso, cara, não deduz do que você realmente fez. E isso, cara, não incapacita o que você realmente estudou. Entendem comigo? Olha, eu fiz várias e várias provas. Fiz prova ali de concurso. Não foi em todas que eu passei, porém não foi em todas também que eu não fiquei. Porém é o seguinte, quando você entende isso, você ganha maturidade. Olha, um exemplo aqui de um concurso que eu fiz. Eu estudei, cara, durante 3 meses. Tinha acabado de sair de uma outra prova. Fiquei 15 dias sem estudar. Porém, a prova que eu tinha fazido antes, ela era totalmente da nova prova que eu estava querendo fazer. Entendeu? As matérias eram totalmente diferentes. A única coisa, cara, que tinha ali da matéria de igual era o português. Nem a matemática era igual. Porém, cara, com literalmente 3 meses de estudo,
eu posso dizer que eu evoluí naquela matéria mais do que um ano na outra. Por que eu falo isso? Olha, e literalmente, eu não passei nessa de 3 meses. Entendeu? Não passei. Mas foi porque, cara, eu incapacitei o meu estudo? Não. Foi porque eu estudei de maneira incorreta? Também não. Foi porque, cara, eu não me entreguei para aquele concurso? Não, cara. Eu fiz tudo de forma organizada, de forma correta, com direcionamento correto. Porém, cara, houve a probabilidade de eu dar certo e a probabilidade de eu dar errado. E em meio a tantas probabilidades, seja relativo ou não, eu acabei dando errado. E isso, cara, eu demorei para entender que quando você gera maturidade, eu não me culpei, eu não me autoculpei, não falei, olha, eu realmente estudei de forma incorreta, eu realmente estudei de forma muito correta, cara, me entreguei àquele concurso, porém, cara, houve uma probabilidade, a nota de corte veio alta, eu não acertei muitas coisas, talvez a forma que eu fiz as questões ali, que eu estava fazendo as questões, não caiu de forma correta na prova. É coisas que realmente podem acontecer, cara. E isso não te incapacita a você ser bom ou a você ser ruim. Agora, cara, você pode escolher entre derrotas ou ser derrotado. Porque, olha, quando você entende que a sua derrota, cara, ela é algo que, porra, é normal. É normal. Olha, pessoas com grande sucesso tiveram muitas e muitas derrotas. Se você chegar perto de um empresário, ou melhor, de um gerente ou de um dono de uma empresa, e chegar para ele, olha, cara, quantas derrotas você teve na sua vida? Ele vai olhar para você, cara, e vai falar diversas e diversas derrotas. Porém, cara, ele vai te falar que em todas essas derrotas, ele teve uma vitória, que é a empresa dele, que é a família dele, que é alguma coisa. Porém, cara, aquilo não o define, aquela derrota dele não o definiu. E você tem que trazer isso para si mesmo. Olha, tenha essa aula não como um puxão de orelha, não como algo que você, olha, caralho, vi só essa aula. Aprenda isso. Não apenas aprenda, como pratique isso. Pratique, cara, as suas derrotas, pratique as suas vitórias. Aprende a jogar, aprende a vencer e aprende a errar. Por que eu falo isso? O cara, quando ele é imaturo, ou melhor, quando ele é mimado, ele não tem a capacidade de perder. Ele não aceita perder. Ele vai para aquela prova de concurso, ele já vai com a mentalidade, eu vou vencer, eu quero vencer. Eu estudei pra caralho, eu fiz isso, eu fiz aquilo, eu matei várias questões, eu vou vencer. Ele faz a prova, não vence. Fica frustrado. Olha, essa é a incapacidade do ser humano de ser maturo. Porque, entende, o cara foi imaturo, porém na forma de pensar, porque na forma de agir ele estudou corretamente. Mas na forma de pensar, olha, eu me entreguei para aquilo, vou fazer a prova e vou dar certo. Ele cantou com o ovo no cu da galinha, de forma incorreta. Porque se ele fosse para aquela prova com a capacidade de pensar sobre as probabilidades e estatísticas da vida, ele, cara, com certeza ia entender e não ficar frustrado. Porque é uma estatística, eu não posso ir para algo sem antes saber. Entendeu? Eu não posso prever o futuro de algo sem antes usar a probabilidade. Ah, mas é igual aquela ideia de você, cara, tem um plano A e tem um plano B. Se você tem um plano B é porque o plano A vai dar errado. Não, não é assim que funciona, cara. Pessoas que mantêm esse pensamento é a mesma pessoa que não pensa no amanhã. Que acha, cara, que o amanhã não existe. O amanhã realmente existe, galera. E se você não se prevenir, o amanhã você tá fudido. Então entenda. Não é, cara, porque eu tenho um plano B que o plano A vai dar errado. Mas caso o plano A dê errado, eu já tenho um plano B. Então, são duas estatísticas. Eu não posso pensar apenas na vitória. E se eu perder? E se, cara, pode acontecer diversas coisas. E se eu perder? Ah, mas e se eu vencer? Você sempre tem que manter esses dois pensamentos ativos. Entendeu? E aí, cara, mas eu quero que vocês tenham em mente que a derrota
ela não é algo ruim. Por quê? Por muitos filósofos acreditam que a derrota ela é um remédio. Até deixei aqui já, ó. A derrota, ela pode ser um remédio. Olha, eu posso te informar e te dizer corretamente que a derrota, ela ensina mais do que a vitória. Porque com a derrota, você ganha humildade, entendeu? Com a derrota, você ganha aprendizado. E com a derrota, você, cara, enxerga realmente a realidade da vida. É algo frio de se dizer, porém é real. É real, cara. Olha, a derrota, ela é um santo remédio para quem quer superar algo. Então, quanto mais... Entenda, grave isso na sua cabeça. Quanto mais derrotas você tiver, mais maturo você é, mais capacidade, cara, de lidar com as coisas você tem. E, cara, quanto mais derrota, pode ter certeza, você vai conseguir a sua vitória. Não tô dizendo, cara, que vai ser 50% derrota e 50% de vitória, não. Pode tanto ser 50% derrota, como 10% de vitória. Ou 80% derrota e 20% de vitória. Ou ao contrário, vice-versa. Mas você tem que entender, cara, a sua derrota, ela não é algo ruim. A sua derrota é um remédio para você ter humildade, para você ganhar conhecimento e para você, primeiramente, se superar, cara. Você só supera em algo quando você aceita a sua derrota e você aceita que você realmente tem que ser melhor. Derrotas geram superações. Olha, a superação, ela só pode acontecer quando você, igual eu disse aqui, quando você aceita a derrota. E quando você aceita a derrota, você acaba se auto-evoluindo. Entendeu? Não estou dizendo, cara, que você realmente vai evoluir. Mas se você aceita a auto-evolução, ela está de graça. Então, você, após a derrota, se você aceita ela, você é capaz de se superar. Você tem a capacidade de superar aquilo. E de talvez conseguir algo melhor, ou talvez repetir aquilo e dar certo. Bom, agora vamos falar mais um pouco de uma forma que eu quero explicar para vocês. Uma parábola. Jesus pregava em parábolas. E eu quero citar uma parábola de Jesus, do filho pródigo. Bom, o filho pródigo ali, vocês têm que entender que naquela época até hoje há herdeiros. Porém, a forma que os herdeiros eram daquela época é o contrário. Entendeu? O filho só era herdeiro quando o pai lhe passava a posse. Entendeu? Quando o pai lhe passava a herança. E para o pai lhe passar a herança, haviam vários e vários requisitos a serem capacitados. Mas vocês também têm que entender que antes de conseguir a herança, o filho que literalmente tinha a capacidade de ter a herança, antes de conseguir a herança, ele era como um empregado naquela casa. Entendeu? Ele tinha a capacidade de conseguir aquela herança, porém, antes de chegar a determinada idade que o pai determinava, ele era igual a um empregado. E não é, cara, porque ele era maturo, não era por causa disso. É porque o pai, ele não te entrega a herança enquanto você não tem maturidade. Um exemplo é nessa parábola. Por quê? Porque o filho era novo, o filho pediu ao pai a herança, o pai entregou-lhe a herança. Porém, entregou a herança antes da hora. E aí, o que aquele filho pródigo fez? Ele saiu, ele curtiu, ele bebeu. Espero que... Eu tenho imaginado que ele, tenha realmente, cara, vivido a vida, porém de uma forma incorreta. De uma forma, cara, imatura. Não de uma forma madura. Porém, cara, aí que tá. O pai entregou aquela herança não no determinado momento. E aí, cara, o filho gastou aquela herança e, de forma incorreta, ele
acabou com tudo. Entendeu? Era algo bom aquela herança, porém de forma incorreta, ele gastou tudo, tudo. Então, você tem que entender, Deus, ele não vai te entregar a sua, olha, vitória, sem antes você ter maturidade. E não é, cara, porque você está atrasado, não é porque você literalmente não pode, não é que Deus não tem um plano na sua vida, mas é porque ele já viu o teu futuro. Ele sabe que se te entregar agora essa vitória, lá na frente você vai fazer igual o filho pródigo. Você vai acabar com aquela herança de forma incorreta. Você não vai saber usá-la. Você não tem maturidade, você ainda é criança. E Deus enxerga isso melhor do que você. Porém você pode dizer, eu tenho maturidade, eu sei o que eu faço. Mas quando você conseguir aquilo em tuas mãos, você não vai saber lidar. Você vai ser imaturo. Você vai descartar aquilo no lixo. E aí que tá, cara. Vocês têm que levar isso como aprendizado. Não é porque você não pode. Não é porque Deus não tem um plano. Não é porque aquilo é bom pra você. É porque no momento você ainda é jovem. Você ainda é imaturo. Você ainda não conseguiu a determinada idade para conseguir essa herança. E Deus, cara, de qualquer forma, Ele não vai entregar algo que pode te fuder lá na frente. Algo que pode te trazer, cara, grande impossibilidade de crescer na vida. Algo que pode até te levar à morte, se você não tiver capacidade de entender. Então, aceite a derrota. Por isso que eu falo, sempre que vocês vão fazer algo, concurso, público, relacionamento, projeto, vocês têm que colocar aquilo, não à frente dos seus olhos, mas à frente de Deus. À frente de Deus não, à frente do que Deus realmente tem. Você vai olhar e vai falar, Deus, eu te entrego isso em tuas mãos, eu coloco isso, não à frente dos meus desejos, mas à frente da tua vontade. Senhor, se for da tua vontade, se aquilo cumprir, amém. Se não for, Pai, amém também. Então, entre vitórias e derrotas, você tem que aprender, cara, que muitas vezes a vitória é porque Deus te deu, e muitas vezes a derrota também foi porque Deus te entregou a derrota. Ele sabia que naquele determinado momento você é imaturo, você ainda era jovem. E porra, quando você entende isso, cara, você começa a entender que realmente não é porque você não é incapaz, não é porque você, cara, é burro, não é porque você não teve capacidade, não é porque você não se entregou, não é porque você não teve disponibilidade de conseguir aquilo, mas é porque você ainda é jovem, porque você ainda é imaturo. Olha, eu quero que vocês tenham essa aula como prática, não como conhecimento, não como aplicação, porque o conhecimento e a sabedoria, sem a aplicação, ela não vale de nada. Sem a prática, aquilo não vale de nada. Eu quero que vocês pratiquem isso, pratiquem, sei lá, cara, arriscarem nas suas vidas, mesmo sabendo, cara, que você pode ter vitória e derrotas, mas antes de tudo, coloca Deus em primeiro lugar. Entendeu? Olha, essa é a aula que eu quero deixar para vocês, porque já está ficando muito longa. Eu peço para vocês, cara, que compartilhem esse vídeo, que curtem esse vídeo, que comentem, que me seguem aí, que eu vou sempre estar trazendo conteúdos muito bons. E essa é a aula de hoje.